Salmo de número 45, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar nesta noite. Aleluia. Eu quero trazer então esta meditação neste salmo para nós nesta noite. O salmo de número 45, ele é um salmo diferenciado dos demais. Ele é uma canção de amor composta para o casamento de um rei, conhecida também como canção de amores, que é o tema que eu dei para esta mensagem nesta noite, canção de amores. Não se sabe ao certo quem era este rei, mas provavelmente um rei da dinastia davídica. E este cântico, ele foi provavelmente cantado outras vezes em outros casamentos reais. Depois, mais tarde, a tradição judaica aplicou este salmo como símbolo da união entre Yahvé e Israel. Posteriormente, a tradição cristã aplicou ao seu último e maior significado, que é o casamento entre Cristo e a sua igreja. Como diz em Apocalipse 19, versículo 7, alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Então, nesta noite, através desse salmo, que descreve de uma forma maravilhosa, irmãos, esta união, porque o Senhor, Ele sempre falou na sua palavra, desde a criação do homem e da mulher. O Senhor, Ele veio falando na sua palavra, muitas vezes de forma figurada, de forma profética, de forma poética. O Senhor veio falando sobre isto, o casamento, a união de Cristo e sua igreja. E então Ele veio falando de várias maneiras. Nós, quando lemos a palavra de Deus, por várias vezes nós nos deparamos com passagens, até mesmo no Antigo Testamento, que faz menção sobre isso, que fala sobre isto, né? E depois, quando chegou no Novo Testamento, quando chegou no apóstolo Paulo, o Senhor, Ele abriu a cortina, né? Ele tirou o véu. E Paulo, então, pela inspiração do Espírito Santo, ele falou, revelou qual era o grande mistério oculto desde, dos tempos passados, Cristo e a sua igreja, né? Eu acho que quem ouviu as pregações do pastor em Efésios, eu acho que nunca mais esqueceu disso. Para mim, foi uma das pregações que muito marcaram, E os irmãos podem ver que constantemente eu falo desse tema, porque eu acho ele maravilhoso, Porque esta união, ela é a coroa de todo o plano de Deus, porque no dia do Senhor, este será o último evento, que acontecerá. Então Deus começou mostrando, revelando isso
lá na criação do homem e da mulher. E Deus veio por toda a palavra falando, e finalmente Deus revelou o mistério ao apóstolo Paulo. E então esta união será o último acontecimento desse plano, disso aqui, tudo que nós vivemos. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele virá nos ares, e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós vamos ver neste salmo isso, a maneira que ele descreve as qualidades e a beleza do noivo e da noiva. Como eu já falei desde o princípio, quando o Senhor vem falando. Então, se os irmãos quiserem ficar com o salmo aberto aí para vocês acompanhar, senão, fiquem à vontade. O versículo 2, a beleza física do noivo. O versículo 2 diz assim: dos homens o mais notável, derramou-se graça em seus lábios. Então, o versículo 2, ele fala da beleza de Cristo. Ele é o homem mais lindo que existe em toda a terra e céus. Ele é o mais notável, ele é o mais belo, ele é o mais lindo de toda a criação. O livro dos Cânticos, para quem não sabe, é um livro poético. É um livro que descreve o amor do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. E em uma linguagem poética, em uma linguagem do amor, este livro todo, ele fala do relacionamento de Cristo e a sua igreja. Ele é maravilhoso. De uma forma poética, ele descreve. Em Cântico, no capítulo 5 e o versículo 10, entre os elogios que o esposo faz à esposa e a esposa faz também ao esposo, ela diz assim: o meu amado é bonito, bronzeado de sol, ele se destaca entre 10.000. Ele é o mais bonito de todos. Ainda em Cântico, no capítulo 2 e o versículo 3, ela diz assim, a esposa, diz assim, que representa, que hoje nós sabemos o significado maior disto. Ela diz assim: o meu amado é como macieira, comparado com outros jovens, ele é a árvore mais bonita do pomar. Jesus é lindo. Glória a Deus. Jesus é lindo. Se alguém pensa que já contemplou um ser humano lindo nessa terra, você não sabe a beleza de Cristo. Irmãos, Deus, eu falo que Deus, Ele me deu um privilégio que Ele dá para poucos. Quando eu tinha uns 3 anos de convertida, isso já há uns 35 anos, o Senhor me deu um sonho, o sonho mais lindo que eu já tive em toda a minha vida. Eu sonhei com o Jesus voltando. Foi maravilhoso. No meu sonho, eu olhei para cima e o céu se abriu assim. A gente tem a impressão que o céu vai abrir assim, né? Não sei eu penso que quando Jesus voltar, o céu vai se abrir assim para mim. O céu se abriu assim. E quando eu olhei, eu vi Ele descendo sobre as nuvens. Eu acredito que Deus me deu apenas um vislumbre da beleza do Filho dele.
Irmãos, a coisa mais linda do mundo, aquele homem descendo sobre as nuvens, vestido, como diz esse salmo aqui, com vestes maravilhosas. Mais para frente nós vamos ver aqui, coroa na cabeça, vestido de majestade, descendo sobre as nuvens do céu, e ao redor dele os anjos, muitos anjos, em uma cena esplendorosa, magnífica, gloriosa, que eu nunca mais esqueci. Tem uns 35 anos que eu tive esse sonho, e este sonho é nítido na minha mente, como se eu tivesse sonhado essa noite. Ele é lindo. E ele desceu até uma altura do céu visível aí que nós contemplamos. E eu acordei. Que coisa mais linda. Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é o ser mais lindo que Deus tem em toda a sua criação. Ele não foi criado, Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Esses dias nós vimos o testemunho de uma senhora, circulou pelas redes sociais, o pastor passou aqui na igreja, e a palavra que ela mais falava: Ele é lindo, lindo, lindo. Ele é lindo, Ele é lindo. Ele é lindo. Aleluia, Ele é o mais notável. Quando Ele descer nos céus, toda a beleza que existe nessa terra será ofuscada pela beleza de Cristo, pela beleza do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porém, esse salmo fala da beleza ímpar de Cristo. Assim como Ele é, assim como hoje Ele está assentado à direita do Pai, e Ele virá. Não mais agora, como profetizou Isaías no capítulo 53, o versículo 2. Antes da sua primeira vinda, Jesus não tinha corpo. E Ele veio a essa terra em forma humana, de homem. Mas quando Ele chegou nessa terra, na sua primeira vinda, Isaías profetizou dizendo: porque foi subindo como um renovo perante Ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Ele era o cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura. Quando os homens olhavam para Ele, escondiam o rosto, não queriam olhar para Ele, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados deformaram o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador, e não fizemos dele caso nenhum. Tem o texto da palavra de Deus, de quando
O povo de Israel no deserto construíram aquele bezerro de ouro para adorar. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Deus mandou Moisés construir uma serpente de metal e levantar no meio do acampamento de Israel. Mas é intrigante, porque aquela serpente ali, ela representava Cristo. Mas sempre que nós lemos na palavra de Deus, a figura que representava Cristo, sempre um cordeiro. Mas ali naquela ocasião, o Senhor falou para Moisés: constrói uma serpente de metal, e todo aquele que for picado pelas serpentes e olhar para aquela serpente levantada, será curado, será sarado do veneno daquela serpente. E aquela serpente simbolizava Cristo, porque a palavra de Deus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Aquela serpente simbolizava o nosso Senhor, a feiura dos nossos pecados, da nossa vida desgraçada, da nossa vida destruída e condenada. Mas quando nós olhamos para Ele, nós fomos curados. As nossas feridas foram saradas, porque Ele carregou sobre si, irmãos, os nossos pecados, a nossa feiura estava sobre Cristo Jesus. Isaías, ele profetizou no capítulo 52, e o versículo 14, Isaías disse: muitos pasmaram à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Cristo estava tão desfigurado que nem parecia um humano. Algumas versões trazem esta palavra, que ele estava tão machucado, tão desfigurado, que ele nem parecia um ser humano. Que muitos, quando olhavam para ele, ficavam pasmados. Meu Deus, que homem feio, todo desfigurado, mais do que qualquer outro homem, mais do que os outros filhos dos homens. Nenhum homem foi tão desfigurado quanto o nosso Senhor. Os ladrões que ali estavam crucificados ao lado de Cristo, eu acredito que eles não tinham, eu não sei se eu estou errada, mas eu acredito que eles não tinham, talvez nem uma parte de todo o ferimento que estava sobre o corpo do nosso Senhor. Nenhum homem foi tão desfigurado quanto ele. Por isso, o versículo anterior a esse diz assim: por isso ele será elevado e muito sublime.
Sabe por quê, irmãos? Ele é o mais lindo? Porque ele foi o mais desfigurado. Os evangelhos registram que os soldados amarraram um pano nos olhos de Cristo e esbofeteavam o seu rosto, davam punhadas no seu rosto e diziam: profetiza quem é que está te batendo. Profetiza quem é que está te dando esses socos. Outros vinham, esbofeteavam, batiam no nosso Senhor Jesus. Nenhum homem foi tão desfigurado e maltratado como o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele foi elevado. Filipenses fala isso, que Deus o exaltou e o colocou sobre todos os nomes, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todas as coisas está Jesus, o Filho de Deus. Mas isto, irmãos, já passou. Porque agora Ele está assentado à destra de Deus, lindo, maravilhoso, com uma beleza sem igual, com uma beleza ímpar. Aquele momento já passou e hoje nós esperamos nas nuvens este Jesus aqui, deste salmo. O mais lindo, o mais notável entre todos os homens. Lindo, majestoso, glorioso, esplendoroso, o mais formoso entre os filhos dos homens. É este Jesus que hoje nós estamos aguardando e esperando a sua vinda no céu. Eu falo para vocês, irmãos, que com o pouquinho que Deus me mostrou naquele sonho, que não foi tudo, não existe nada mais lindo nesse mundo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. As qualidades deste noivo, versículo 2 ao versículo 7. Diz que derramou-se graça em seus lábios. Graça, poder, versículo 3, esplendor, majestade. Versículo 4, verdade, misericórdia, justiça. Versículo 6, o seu trono subsiste para todo sempre. Cetro de justiça, odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Irmãos, graça abundante. Nós tivemos o aniversário da nossa igreja aqui, né? Recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Aleluia. Glória a Jesus. Fica revoltado com os governos deste mundo, não. Não fica revoltado com os acontecimentos políticos que envolvem o governo do mundo, o governo das nações. Não fica revoltado, não, com as injustiças que você está vendo. Os reinos deste mundo, os governos deste mundo, eles vêm e vão. Eles não são justos, porque até mesmo a justiça deles
é manchada de maldade, de injustiça. Nós vemos nesses últimos dias pessoas, irmãos, e isso eu falo de pessoas cristãs, pessoas crentes, que tiveram seus estados emocionais elevados, alterados, pessoas que infartaram, pessoas que ficaram doentes diante dos resultados das eleições deste ano, porque um governo passou e o outro chegou, irmãos, tudo isso é passageiro. Todos os reinos, todos os impérios que já existiram desde os mais poderosos passaram, morreram, foram injustos. Mas o reino do nosso Senhor, Ele é um reino de poder. O poder dos homens é limitado. O poder dos governantes desse mundo é limitado. Eles não têm todo o poder do mundo. Mas o nosso Rei, o nosso Jesus, Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele governa o mundo. Inclusive agora Ele está no céu, governando esse mundo. Assentado no trono de poder, de majestade, de verdade, de misericórdia e de justiça. Firme o teu coração nesse reino, nesta promessa, nesta verdade, porque os reinos do mundo se desfarão. Vai um engolir o outro, né, pastor? É isso que diz lá no Apocalipse, né? Eles vão se reunir, depois eles vão se juntar, se destruir tudo. Um vai matar o outro. Firma o teu coração e a tua mente nesta promessa, nesta palavra, que o autor aos Hebreus também falou no capítulo 1, versículo 8. O trono dele é perpétuo. Ele despreza a iniquidade. E sabe o que? Que faz parte do reinado do nosso rei? A alegria. Olha que maravilha, que a palavra do Senhor diz que Deus ungiu ele com o óleo da alegria. No reinado de Cristo, irmão, será só alegria. Só alegria. No reinado dele não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá injustiça, não haverá falta de nada. Olha o que esse salmo dizia. Há quantos anos antes do Senhor nascer? Eu não sei. Não sei se o pastor sabe, se alguém sabe. Quantos anos antes de Jesus nascer, Deus já estava falando pela boca do salmista. O reino dele é um reino sempre eterno, que nunca passará, firmado na verdade, firmado na justiça, na majestade, na glória e no poder, e na alegria que Deus ungiu o nosso Rei. O reinado de Cristo será um reinado de paz e de alegria para os seus súditos, para nós. Que maravilha, irmãos. O Senhor, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Do versículo 7, né, que nós já falamos aqui, que Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O versículo 8 diz: todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Agora, no versículo 9 a seguir, nós começamos a ver a beleza da noiva de Cristo. O versículo 9 diz que, assentado em seu palácio, o rei, ele olha, e entre as mulheres da corte, à sua direita,
está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Aí sim, irmãos, lá vai ter ouro de Ofir. Aí sim, a noiva de Cristo. E quando ele olha, né, ele vê a sua igreja vestida de ouro finíssimo de Ofir. Que visão maravilhosa que este salmo nos traz de Cristo e da igreja. Entre as mulheres, à sua direita, está a rainha. E eu me lembrei da passagem de Mateus, capítulo 25 e o capítulo 34, porque mulher na Bíblia tem o significado de igreja, né? Tem este simbolismo de igreja. E lá em Mateus, no capítulo 25 e o versículo 34, Jesus, ali no dia do Senhor, estarão então os que estiverem à sua direita, à sua esquerda, e os que estarão à sua direita. Naquele dia, irmãos, todas as mulheres, simbolizando igreja, elas estarão diante do Senhor. As falsas religiões, todos aqueles que se afastaram do Senhor, todos aqueles que aderiram a este sistema anti-Deus, todos aqueles que não são noiva de Cristo, igrejas, falsas religiões, estarão ali. Como diz aqui, que as filhas dos reis, que entre as filhas dos reis, as mulheres da corte, à sua direita está a noiva real, enfeitada para o seu Senhor. Então, o Senhor dirá para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que foi fundado desde a fundação do mundo, preparado, né? Desde a fundação do mundo. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Eu senti frio, me agasalharam. Eu fui estrangeiro, me recolheram. Eu estive na prisão, me visitaram. Eu estive enfermo, me visitaram. E o Senhor vai dizer para os que estiverem à sua direita: entrai para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas todos aqueles, todos irmãos, que estiverem à sua esquerda, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Apartai-vos, todos, sem exceção. Eu não conheço vocês. E a noiva, aquela que está à direita do Senhor, ela entrará neste reino que nunca terá fim. Glória a Deus, aleluia. Que nunca terá fim. Estaremos para sempre com o Senhor. Só a noiva real de Cristo. Não importa quantos milagres fizeram. Não importa quantas curas realizaram. Não importa o quanto profetizaram. Não são noiva real de Cristo. Não têm intimidade com o Senhor. Será lançado no fogo. Será para sempre, para toda a eternidade, afastado do Senhor. Então, a noiva de Cristo, a noiva real, ela estará para sempre com o Senhor. Versículo 13.
cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgem, são levadas à tua presença. É assim, irmãos, que a igreja do Senhor é. É assim que a igreja do Senhor está, com roupas cheia de esplendor, com roupas enfeitadas de ouro. É assim que a igreja do Senhor está vestida. Esse versículo me levou a pensar, sempre quando eu leio algo relacionado a roupas, eu lembro da roupa que o Senhor, Ele fez para Adão e Eva lá no Éden, quando eles pecaram. Aquele ato de Deus indicava que um dia as vestes de justiça de Cristo seriam colocadas sobre nós, conforme Isaías profetizou no capítulo 61, versículo 10. Agora o rei, ele olha para a sua noiva em seus aposentos e vê ela vestida não mais com uma folha de figueira, vê ela não mais vestida com um avental de folhagens que o Senhor havia feito para Adão e Eva. Mas quando ele olha para a sua igreja, ele vê ela adornada com o manto, as vestes da sua justiça. E é por isso que ela é linda. É por isso que ela é cativante. Por causa das vestes de justiça de Cristo, que ele olha para a sua igreja, e ele olha e diz: que noiva mais linda, que noiva mais maravilhosa. No versículo 8, diz assim, versículo 11, o rei foi cativado pela sua beleza. Em Cântico, capítulo 1, versículo 8, o noivo diz assim: você é a mais linda das mulheres. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. A igreja de Cristo é linda. Pois esta beleza, Ele mesmo foi quem nos concedeu. Se entregou a si mesmo por nós, para santificar, purificar, por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É assim que é a igreja do Senhor. Sem defeito, sem mancha, sem mácula, toda esta beleza que a igreja exibe, não é por causa de si mesma, mas é por causa de Cristo. Foi Ele que nos deu esta beleza. E quando Ele olha para nós, Ele, como diz aqui, Ele foi cativado por esta beleza da igreja, porque Ele mesmo, com o seu sangue lá na cruz, Ele nos purificou. Ele tirou, irmãos, toda a deformidade que o pecado causou, toda a feiura que o pecado causou. Ele, com o seu sangue, Ele lavou, Ele purificou, Ele deixou branco, com o seu sangue derramado ali na cruz, aquela cruz que Ele carregou por nós.
Hoje a gente vê a igreja se contaminando com o mundo. A gente vê a igreja dando as mãos para o mundo. Mas eu quero dizer para você que a noiva real de Cristo, as suas vestes estão limpas. As suas vestes estão brancas. Não há contaminação, porque Cristo lavou e Ele purificou. Graças a Deus por isso. Para finalizar, nós já vamos, está certo aquele relógio lá, pastor? Nós vamos já finalizar o último tópico desta mensagem. Tudo isso Ele oferece para ela. No versículo 11, que nós lemos, tudo isso Ele oferece para a sua noiva. Um reino eterno, de justiça, de amor, de misericórdia, e todas as outras coisas que nós falamos aqui. E uma coisa apenas Ele pede para ela, no versículo 11, honre, pois, o teu Senhor. Desde o versículo 10, Ele diz, ouça, ó filha, considere, incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo, a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu Senhor. Tudo o que ele pede é lealdade. Esqueça o seu povo. Esqueça a sua antiga casa. E honre somente, seja fiel somente ao teu Senhor. Ao teu Senhor. Este é um pedido amoroso para que a igreja seja fiel a Cristo. Esqueça o mundo. Esqueça a sua antiga casa, da onde você foi tirado. A igreja foi tirada do mundo. E constantemente nós somos tentados a olhar para o mundo novamente. Constantemente nós somos tentados a olhar para a nossa antiga habitação. Mas Cristo pede a nossa fidelidade, que nós sejamos exclusivamente, unicamente, fiel a Ele, somente a Ele nós possamos honrar. A voz de Jesus é como uma canção de amor, nos chamando todos os dias, a lealdade, a fidelidade, a inclinar os nossos ouvidos e considerar as grandes obras que o Senhor tem feito por nós. Por isso, o tema desta mensagem, canção de amores. Porque a voz do Senhor, ela é como uma canção de amor. Todos os dias, o amor redentor de Cristo, Ele canta essa canção aos nossos ouvidos. Ouça, filha! Ouça, filha! Considere, incline os seus ouvidos para mim. Seja fiel somente a mim. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que está cada dia mais difícil ser fiel ao Senhor, ser fiel unicamente a Ele. Veja bem, é somente a Ele. É somente a Ele, mais ninguém. Nós estamos em um mundo cada dia mais difícil manter-se fiel exclusivamente ao Senhor. Como o pastor falou aqui, nós estamos vivendo uma era líquida.
não tem mais forma. Cada dia uma coisa, cada dia uma novidade. A igreja sendo cada dia mais mundana, aderindo aos conceitos do mundo, aderindo ao que o mundo diz, ao que o mundo fala, ao discurso segundo esse mundo. Mas a voz do Senhor, a voz de Jesus, ela está constantemente no nosso ouvido. Filha, igreja, olha para mim, seja fiel unicamente a mim, considera as grandes obras que eu tenho feito. Cada dia que passa, mais difícil será manter-se fiel ao Senhor. Mas que eu e você, nós possamos estar com nossos ouvidos bem abertos para ouvirmos esta linda canção do amor de Cristo, nos chamando todos os dias. Olha para mim, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Irmãos, fidelidade a Cristo já está sendo e será uma coisa muito rara nos nossos dias. Mas que nós possamos firmar o nosso compromisso cada dia com o Senhor, de ser fiel a Ele, de honrar a Ele e somente a Ele. Não importa o discurso do mundo, não importa o que nós vamos passar, o que nós vamos enfrentar, o que está se aproximando. Quando nós olhamos pela ótica da palavra de Deus, nós sabemos que Jesus está muito perto de voltar. Ah, mas como que vocês sabem disso? Lá no tempo de Pedro, né? Já diziam, desde que os nossos pais dormiram, as coisas acontecem como desde o princípio. Mas quem olha pela palavra de Deus, tem a percepção e sabe pela palavra de Deus que o mundo está acelerado para o fim. O mundo está acelerado para o fim. Está chegando um momento que nós teremos que nos posicionar diante do mundo e dizer: somente a Ele, a minha fidelidade e a minha lealdade. Ele é o meu Senhor. E esquecer o mundo e tudo aquilo que o mundo tem, que o mundo traz. Que nós possamos reafirmar, irmãos, todos os dias. E nesta noite, eu convido você para reafirmar nessa noite o teu compromisso de fidelidade com o Senhor. Não é porque é virada de ano, não é porque é uma data comemorativa, porque nós temos que fazer isso todos os dias. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de todos os anos, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos olhar para Ele e reafirmar a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor. E dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, e somente a Ti, a minha fidelidade. Faça isso nessa noite. Talvez você tenha se afastado do Senhor. Talvez você esteja vivendo um pouco distante, longe das promessas, longe da fidelidade ao Senhor. Mas nessa noite, Deus está trazendo essa palavra para você. A Ele somente a lealdade. Quero convidar os irmãos nessa noite a se colocar em pé. A igreja é o fruto do penoso trabalho de Cristo, que o deixa satisfeito. Como diz Isaías
53:11. É assim que Cristo se sente ao olhar para a igreja, totalmente cativado pela sua beleza. Que nós possamos também olhar sempre para Ele e dar a nossa lealdade e a nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos reafirmar este compromisso com o Senhor, esperando o nosso Salvador, que breve, irmãos, estará aí para nos buscar. Vou passar ao pastor a palavra neste momento. Agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo.